Muita gente acha que o capítulo de One Punch Man lançado, no qual God é mostrado sendo um ser de dimensão superior, e o Void supostamente rasgando a realidade, seria um grande acréscimo de poder ao verso. Mas eu venho aqui para desmentir isso e explicar todos os erros e acertos por parte dos fãs. Primeiramente, vamos falar sobre o God. De fato, é declarado que ele existe uma dimensão superior, o que define que a dimensionalidade dele é maior do que 3D. Isso é bem interessante para o personagem, mas não é algo novo. Essa questão do God ser 4D estava sendo trabalhada na obra há muito tempo, de forma mais implícita, que podíamos entender ele como 4D, mas eram evidências vagas e não era o suficiente para realmente considerar ele 4D. Por exemplo, quando o God coloca os pés na terra, cria uma tempestade gigante, o que pode significar que ele teve que quebrar a barreira dimensional para poder pisar na terra. E as pessoas só viram a tempestade. Ninguém menciona uma criatura gigante aparecendo do nada. Ou seja, humanos não podem interagir com o God. Coisas assim eram indícios de ele ser de uma dimensão superior. Então, apesar desse capítulo nos trazer essa confirmação, não é algo totalmente novo para o nível de poder da obra. E é por isso que eu digo que estão superestimando muito esse novo capítulo. Não houve nada realmente absurdo. Nesse caso do 4D, é um fato, mas estão distorcendo todo o mangá para tentar afirmar que ele é 5D. O que já foi refutado pelo próprio mangá, já que ele é afetado pela manipulação do espaço-tempo de Blast, e o espaço-tempo é constituído de 4 dimensões, que são as 3 dimensões espaciais e uma temporal, ou seja, não seria possível ele ser 5D, sendo que ele está sendo afetado por uma mobilidade 4D. Independente de quantos fãs da obra queiram upar acima, não tem como, porque esse é o indício no mangá que basicamente limitou o nível do God. A menos que ele receba uma evolução e ganhe mais um eixo dimensional para se tornar 5D, isso será impossível, pois é um fato que nesse momento ele está limitado à 4ª dimensão, o que também é demonstrado pelo hipercubo, que é literalmente a representação da 4ª dimensão na física. Chega a ser ridículo tentar afirmar que ele é pentadimensional quando é praticamente declarado que ele é 4D através da demonstração do Tesseract. Outro ponto é sobre o quão importante é a dimensionalidade. O problema em si não é distorcer o mangá como nos outros casos, apenas que uma falta de conhecimento matemático e físico acaba gerando desentendimentos sobre a 4ª dimensão. Muitos acham que o God ser 4D significa que ele é universal mais, quando isso não implica em nada. Receber um eixo dimensional não upa força, e para entender o porquê, precisamos entender como é descoberto o nível de força no personagem. Para calcular o quão forte um personagem é, geralmente nos baseamos em diversas fórmulas, mas o básico delas é a massa. Massa é uma unidade invariável independente da dimensão, ou seja, um objeto de 2 kg vai ter 2 kg sendo bidimensional, 2 kg sendo tridimensional e 2 kg sendo quadridimensional e por aí vai, pois a dimensão não é uma variável em uma fórmula de massa. A única coisa que vai mudar é o espaço que a massa ocupa dentro da dimensão em si, mas a quantidade de massa não vai ser alterada, não existe uma variável dimensional dentro da fórmula. Como a massa é usada na maioria dos cálculos, o nível de força do personagem não é alterado independente de ele possuir uma dimensão superior. Por exemplo, um cálculo de energia cinética vai considerar várias variáveis, como a massa e velocidade, mas não vai considerar quantos eixos dimensionais o personagem possui. Isso não vai upar nada, da mesma forma que uma fórmula de força ou de trabalho, pois o trabalho denota a energia aplicada a um objeto à medida que ele é deslocado ao longo de um determinado caminho. A fórmula básica para calculá-lo leva apenas em conta uma única variável, e o caminho é tratado como um objeto unidimensional independente da dimensão do espaço em que a ação em si ocorre. Resumindo, não importa se o personagem é 2D, 3D, 4D, 5D e por aí vai. A dimensionalidade em si não vai upar o tier dele, o que realmente upa são os feitos. Outro erro que cometem é que destruir uma estrutura 4D, independente do tamanho, é superior a um grande efeito 3D, e isso é um problema na compreensão de dimensões superiores e inferiores. Por exemplo, vou considerar um átomo tridimensional. Ele é formado por infinitas camadas bidimensionais, como se estivéssemos dividindo um espaço tridimensional em inúmeras fatias bidimensionais, como páginas de um livro. Cada camada bidimensional pode se estender indefinidamente, em 2 dimensões, mas a soma dessas camadas para formar o átomo tridimensional resulta em uma estrutura finita. Por exemplo, entre o número 1 e o 2, tem 1,1, 1,2, 1,3 e assim infinitamente. Existe uma extensão infinita, mas a soma total é finita, ou seja, mesmo com uma quantidade infinita de camadas bidimensionais dentro de um átomo tridimensional, a soma dessas camadas ainda é finita e não implica em uma superioridade infinita sobre as camadas bidimensionais. Embora possamos imaginar um átomo tridimensional
Como sendo composto por infinitas camadas bidimensionais, essa representação não implica que o átomo seja maior em termos físicos do que uma estrutura bidimensional. A diferença é entre a quantidade infinita de camadas e a extensão física total. Mesmo que haja uma quantidade infinita de componentes bidimensionais dentro do objeto tridimensional, isso não indica que o objeto resultante seja infinitamente maior em termos físicos. Vamos falar em termos práticos. Um personagem destrói um planeta, mas ele é 4D. O planeta pode existir em uma dimensão 4D. Ele não vai ser nada além de planetário. E não vai ser mais forte do que um personagem 3D que também destrói um planeta. O que vai acontecer é que o personagem 3D não vai ser capaz de interagir apropriadamente com ele, então, sim, o ser de dimensão superior venceria por conta da falta de interação do ser de dimensão inferior, e não por conta da superioridade física. Vamos pegar outro exemplo, um ser 4D planetário e outro ser 3D é universal. O 3D não tem formas de interagir com o 4D a menos que ele tenha um hack 4D, e por isso o ser de dimensão superior não será derrotado. Enquanto isso, esse personagem 4D poderia derrotar o 3D através de negação de durabilidade, já que um ser com dimensionalidade superior, no caso de ser um eixo espacial, poderia negar durabilidade e afetar um ser 3D com um ângulo novo, no qual afetaria qualquer parte do corpo dele, e vocês podem entender melhor sobre essa questão do ângulo quadridimensional nesse vídeo. Em outras palavras, ser quadridimensional não torna um personagem mais forte do que um personagem tridimensional. Pelo contrário, ele pode ser mais fraco, mas poderia vencer através de negação de durabilidade. Apesar disso, não é tão incomum personagens possuírem hacks 4D. Como eu expliquei antes, existem 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal, e hacks relacionados ao espaço-tempo são 4D. Por exemplo, Blast tem manipulação do espaço-tempo, então ele tem um hacks 4D, mas é um personagem 3D em existência. Se ele fosse mais forte do que o God, poderia derrotar ele, o que obviamente não é o caso aqui. Buracos negros são algo que distorcem o próprio espaço-tempo, ou seja, um hacks 4D, da mesma forma que a gravidade. A própria gravidade, na física, é uma curvatura do espaço-tempo, e controlar a gravidade também é um hacks 4D, e eu acho que vocês entenderam até onde eu quero chegar. Não é incomum personagens tridimensionais terem hacks 4D. Agora vamos ao próximo ponto. Saitama nunca vai ser 4D. Alguns fãs de One Punch Man acreditam fielmente que Saitama poderá se tornar um ser 4D futuramente, já que supostamente vai derrotar o God. Mas sinto muito em acabar com suas esperanças, mas ele nunca será 4D. Ele pode receber AP 4D, ou seja, conseguir afetar e causar danos em um ser 4D, e pode até mesmo realizar um feito universal mais e destruir uma estrutura universal quadridimensional. O problema é que em existência ele não pode ser 4D. Para ser 4D, ele não conseguiria interagir com nenhum personagem além do God, e exatamente a mesma coisa que acontece com o próprio God, que não interage com ninguém. Ninguém enxerga ele ou pode tocar nele, e isso nunca vai acontecer na obra, a menos que o Saitama se torne um deus, pois literalmente acabaria com o mangá. E iam esquecer do Saitama, pois ele não teria mais nenhum propósito narrativo. Ele não ia poder viver como humano, interagir com os outros heróis e vilões, literalmente acabaria totalmente com a história. Agora vamos falar um pouco sobre o Void. Algumas pessoas acham que ele rasgou o tecido da realidade, que rasgou o tecido do espaço-tempo, que rasgou o universo e coisas do tipo, tudo sem base alguma. Para não precisar explicar de novo, vou deixar os shorts onde eu explico sobre isso. Void rasgou o universo em One Punch Man? Um engano comum que os fãs estão cometendo é que ele haveria puxado o próprio universo, como se houvessem estrelas e galáxias na mão dele, o que obviamente está errado. A habilidade dele é um transporte dimensional como o de Blast, que ignora distância, energia e tamanho. Basicamente, ele distorce o espaço, uma técnica bem parecida com a demonstrada em Jujutsu Kaisen, que transforma o céu em uma superfície, ou seja, o espaço, mas nesse caso, está causando uma distorção espacial com o propósito de viajar entre dimensões, e como o espaço está sendo realocado, logicamente é como se a paisagem, as estrelas e galáxias fossem movidas, quando se trata apenas de mover a visão delas, ou seja, o espaço no qual estão as partículas de luz. Em resumo, é só um hacks de manipulação espacial. Ele não rasgou uma quantidade significante de espaço do universo, como estrelas ou galáxias. Na verdade, podemos ver visivelmente no mangá que ele apenas distorceu uma área em sua volta para se transportar dimensionalmente. É interessante que essa abordagem do Murata nos ajuda a entender que os feitos supostamente estelares no verso geralmente são distorções espaciais. Assim como Void não causou nenhum dano físico no universo, apenas distorceu uma parte do espaço, o Saitama e Garou, com a colisão de punhos, causaram uma distorção que basicamente fez as estrelas desaparecerem, mas elas se mostraram logo em seguida durante essa mesma luta, e no mesmo exato lugar,
mostrando que da mesma forma que o Void, eles não causaram destruição de nada, e não causaram danos físicos, apenas distorceram o espaço ou afastaram as partículas de luz na qual criava a paisagem. Com isso, espero que tenham aprendido mais sobre dimensionalidade e gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e a inscrição no canal para continuar me apoiando, e nos vemos em um próximo vídeo.